no KD Max tem possibilidades imensas. Eu, para desenhar um teto, tenho previamente que indicar um espaço onde eu vou colocar o teto. Eu não estou preocupado com as dimensões. Vou criar aqui um segundo espaço, um terceiro e um quarto espaço. Isto propositadamente com uma forma diferente. Antes, eu vou começar por especificar a forma básica para se criar um teto. Vai-se a Room, clica-se Auto Ceiling, portanto, teto automático, clica-se num ponto cá dentro e indica-se o pé direito, por exemplo 2,50 m, portanto 2.500, faço OK e nós verificamos que o nosso teto é assinalado por uma linha vermelha que fica aqui do lado de dentro e em qualquer altura, se eu quiser, eu posso alterar a altura clicando aqui em Parameters e ele abre-me a mesma caixa de diálogo e altero, por exemplo, o pé direito para 2,60 m. Segunda forma, eu vou a Room, Draw Ceiling, e desta vez vou desenhar o teto. Vou clicar no primeiro ponto, no segundo, no terceiro e no quarto ponto. Fecho e indico um pé direito, por exemplo, para aqui de 2,50 m. Se repararem, o meu contorno só abrange metade do quarto. Este espaço continua aberto e vou agora a Room, Draw Ceiling, clico no primeiro, segundo, terceiro e quarto ponto e vou colocar este teto já a 3 metros de altura. Portanto, eu tenho aqui um teto com 2,50 m e tenho aqui um teto com 3 metros. À primeira vista, podia-se pensar que aqui iria haver um vazio, portanto, no degrau entre um teto e o outro, uma vez que eles têm alturas diferentes, mas o que é um facto é que o KD Max resolve esse problema criando aqui a peça vertical que vai unir os dois tetos. Vamos ver outra forma e vamos ver aqui uma curiosidade. Eu, se clicar agora em Room e utilizar o mesmo comando Draw Ceiling, eu posso desenhar um teto falso com luz indireta dentro deste espaço, por exemplo, e dizer que este espaço já não tem os 2,60 m, mas tem, por exemplo, 3 metros de altura. Isso vai levar a quê? Vai levar que esta zona do teto, que é interior, portanto esta zona, esta ilha que aqui está, vai ter um pé direito de 3 metros, ao passo que o restante à volta vai ter 2,60 m. Eu vou só fazer aqui uma alteração, vou selecionar novamente este teto, Parameters, e vou buscar outra vez a caixa de diálogo que estava quando eu a criei. E vou ativar aqui uma opção que é Ceiling Lights Embedded Slot, que diz-me o quê? Portanto, diz-me que esta zona, esta sanca, vai ter uma luz indireta, portanto, vai ter luz embebida dentro deste espaço. Eu faço OK, isto depois no módulo 3D pode ser editado. Agora, vamos aqui criar outra vez Room, Auto Ceiling, vamos criar aqui um teto, por exemplo, com 2,60 m, e no interior eu quero criar uma forma que é um Ceiling Block. O Ceiling Block é o quê? É um retângulo em que eu seleciono aqui e a outra figura e depois eu posso desativar, devem ter reparado, se eu clicar aqui, se eu tiver isto ativado, a relação de comprimento com a altura é sempre constante. Se eu desligar, portanto, eu posso mover-me livremente com o cursor e obter a forma que eu desejar, o retângulo que eu desejar, na proporção que eu desejar. Eu clico neste ponto e onde tenho aqui uma opção, portanto, a caixa de diálogo é sempre a mesma, simplesmente há aqui uma opção que eu ainda não utilizei até agora, que é Use Existing Ceiling Type, e aparece-me aqui Option. Se eu clicar aqui, eu tenho acesso a uma série de modelos de tetos falsos que eu posso aplicar neste espaço, portanto, se eu assim o desejar. Portanto, alguns deles são assim um bocadinho bizarros, não têm muito a ver com a nossa cultura, mas pronto, mas estão disponíveis. Eu vou selecionar este aqui, faço OK, defino a altura daquela zona, vou pôr 2,80 m, conforme estava, posso manter, faço OK. E agora, se eu fizer a mesma coisa, se fizer Auto Ceiling, clico aqui dentro, e se repararem, ele não permite usar o Ceiling Type. Porquê? Porque este espaço
é um espaço irregular, não é um espaço retangular. Portanto, ele permitiu-me aqui pelo facto de ele ser um espaço retangular. Neste espaço, que é um espaço em L, ele já bloqueia esta opção. Portanto, eu não posso utilizar. Posso fazer na mesma um teto normalíssimo, mas não posso utilizar aquela opção. Por outro lado, se eu selecionar aqui em Parameters, eu verifico que eu também não posso utilizar neste teto, portanto, neste teto com sanca que eu desenhei aqui no meio, também não posso utilizar aquele tipo de tetos. Mas se eu vier aqui, pelo facto de a forma que eu utilizei aqui ser regular, eu já posso então utilizar um estilo teto, ou por exemplo usar este aqui, e já me vai permitir então definir um teto diferente, portanto um modelo de teto já utilizado dentro daquele espaço. Vamos ver agora como é que isto resulta em 3D, vamos saltar para o módulo 3D. Eu vou passar à frente esta parte da configuração da cozinha, não me interessa, só quero vos mostrar como se fazem os tetos. E ele agora vai me perguntar qual é o campo atual, portanto qual é o espaço atual onde eu quero trabalhar. Portanto eu vou trabalhar neste aqui, por exemplo. E eu tenho aqui um esquema dos passos que eu desenvolvi. Vamos ver como é que é este. Portanto, recordam, era aquele que tinha a luz indireta. Aliás, se eu for agora aqui a Light Property, verificam que eu posso depois definir para esta luz o tipo de lâmpada, a potência, etc. da iluminação dentro daquele espaço. Portanto, esta é a luz indireta, com aquela forma irregular que eu defini. Aqui temos o ressalto, vamos vê-lo daqui que se vê melhor. O tal ressalto, e como veem, o espaço foi preenchido, portanto, a diferença da altura entre os dois foi preenchida com uma peça vertical. Do mesmo modo aqui, temos o tal teto utilizando um estilo pré-definido e deste lado onde tínhamos a forma regular, da mesma maneira também utilizamos este sistema, portanto, que podemos então inserir no nosso trabalho e obter estes efeitos que podem verificar.